Sentes-te perdido ou em busca de respostas? A vida te parece sem rumo? Descobre o canal Marcelo Parrella, com mais de 3.800 vídeos para fortalecer a tua fé. Encontra estudos bíblicos, música para a tua oração e meditação profunda. E inspira-te com os testemunhos e entrevistas de irmãos de todo o mundo. O que esperas? Inscreve-te agora e transforma a tua jornada de fé. Olá, paz de Cristo a todos que estão conosco aí na live. Elizabeth Teixeira, nossa irmãzinha, hoje tá se recuperando aí, né, de uma gripe. Vai ficar boa em nome de Jesus rapidinho, né? Tirando esse tempo aí para recuperar. E a gente está aqui meditando na palavra de Deus para a gente continuar aqui o estudo que a gente estava fazendo. Eu estava ouvindo aqui, né, uma frase que eu gosto muito, um dito, né? Ninguém pode ser feliz, né, em cima da desgraça de ninguém, da infelicidade de ninguém. É uma coisa tão óbvia, né? Tão simples, mas assim, e é uma coisa tão óbvia, mas tão difícil de ser compreendido por causa da dureza do coração do homem. Porque assim, eram coisas que não eram nem para ser discutidas, né? Eram para viver, era para se viver normalmente. Família tem que existir, porque a pessoa vem do útero e do ventre de uma mulher e precisa de um homem do lado para gerar e para estar amparando e para estar, né, sustentando, amparando, juntos no mesmo propósito. Todo esse problema, né, no mundo vem só de uma coisa: falta de amor. Porque quando há amor, não precisa nem, né, amor que eu digo, amor mesmo, amor autêntico, né? Amor de Deus, o amor original, o amor que a gente não tinha que ter perdido, o amor que foi perdido por causa da dureza do coração do homem, por causa da disputa, por causa da soberba humana, e que se não fossem essas coisas, é óbvio, né, que não precisava nem se preocupar, ninguém precisava, mas precisou o amor se fazer carne. O amor teve que se fazer carne, habitar entre nós para mostrar como tem que ser, o que era o plano original para o ser humano, como o ser humano tinha que viver, como tinha que ser. E mesmo assim, muitos não querem ver o exemplo dele. E a gente sabe quem é esse amor, né? Que se fez homem, habitou entre nós, o próprio Filho de Deus. É o próprio amor encarnado, é o próprio Deus, é a essência de Deus, é aquilo, o homem que deveria ser o Adão, o segundo Adão, aquele que deveria ser como Deus planejou, né? E é isso. Então, infelizmente, a maldade vem toda pela falta do amor. E a gente está falando de um discípulo que escreveu uma epístola e que o tema central dele é esse, amor, porque o tema central dele é Cristo, como todas as epístolas, mas ele vai mais a fundo porque ele teve uma comunhão tremenda com Cristo, assim. Não que os outros não tenham tido, mas ele pegou aspectos mais profundos assim da personalidade de Cristo e da essência de Cristo para colocar na sua epístola para que a gente entendesse mais profundamente o plano de Deus e como é Jesus, o que é que Jesus representa, né? A gente vai continuar aqui falando de João, da primeira epístola de João, o filho do trovão, né? Que Jesus o apelidou carinhosamente porque ele era tempestuoso, ao mesmo tempo que era super carinhoso. A gente vê Jesus, aliás, João aqui na sua epístola, como ele se refere com tanto carinho, filhinhos, é o que mais trata com carinho até na sua escrita, por isso foi detectada que a epístola é dele, a forma dele escrever, né, que bate com o livro do Apocalipse, que bate com o Evangelho de João, e a forma, né, como é que ele se refere sempre carinhosa, e ao mesmo tempo ele é filho do trovão, né, mostrando que nós temos um Deus que ele é amor, né? E ao mesmo tempo a sua perfeição e a sua santidade exige a justiça, e que às vezes vem, né, cai assim, tempestuoso, mas é essência divina. Vamos então, a gente vai hoje falar um pouquinho mais. Hoje a gente vai dividir o livro de João aqui para ver os assuntos, mas assim, só recapitulando, eu não vou recapitular tudo que eu já falei nos outros momentos, porque é muita coisa, senão a gente não sai disso, né? Fica repetitivo. Mas só, eu parei naquela parte em que a gente entende por que João escreve essa epístola com tanto interesse de mostrar que Jesus veio em carne, com tanto interesse de mostrar um Jesus divino e humano, e que ele realmente veio com corpo humano, que ele morreu e ressuscitou. Porque o que estava acontecendo? Os gnósticos, né, naquele tempo, eles estavam assolando a igreja. Bom, vamos entender o que é gnosticismo, que a gente já viu, né? A filosofia, a princípio, não é ruim.
O problema é quando ela começa a ser usada para deturpar o propósito, o plano de Deus, as coisas de Deus. Então, gnosticismo vem de quê? Gnosis, conhecimento. E começou a surgir, no tempo da igreja primitiva, começaram a surgir alguns líderes que começaram a deturpar os ensinamentos do evangelho e a dizer o seguinte: você é salvo pela gnosis, pelo teu intelecto, pelo teu conhecimento. E eles entendiam o homem sim como uma dualidade de corpo e alma. A carne não servia para nada. Então, se a carne não serve para nada, Deus não está nem aí para a carne, você podia viver a vida que você quisesse na sua carne. O espírito é que importava. Mas como o espírito e a carne, né, eles, cada um na sua, eles achavam assim, o que vai importar é que você tenha momentos de arrebatamento espiritual e que você vá até Deus e tente compreender Deus, e o que a tua carne vai ser má. A sua carne é má, nunca vai deixar de ser má, e você não pode controlar. Ou seja, eles davam vazão ao pecado e achavam que eles iam ser perdoados, porque não tem jeito. Não tem jeito, a carne vai ser má, então não tem como controlar. Quando a gente vê que Cristo fala o quê? Aquele que quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue a sua vontade, a sua carne. Então é possível controlar, sim. Porque senão, para que Jesus ia morrer na cruz? Para a gente obter o perdão dos nossos pecados, não é? E a gente ter o Espírito Santo para a gente poder dominar a maldade da carne e poder, né, dar vazão ao Espírito, ter o nosso Espírito ligado ao Espírito de Deus. Seria uma coisa incoerente. Então a salvação para eles vinha assim: teu intelecto, teu conhecimento. Você conhece, você tem conhecimento de Deus, então você vai, o teu espírito se vai aproximar de Deus, e a tua carne infelizmente vai fazer besteira e Deus vai compreender isso. Ela não serve para nada mesmo, vai ser destruída. E esse tipo de coisa, entre outras, começou a ser disseminada no meio da igreja. E quem é que a gente vai ver aqui, né? Quem é que surgiu aí com esses ensinamentos, né? A gente parou aqui que em Éfeso, João estava em Éfeso quando ele estava escrevendo essa sua epístola. Ele já tinha deixado Jerusalém, ele cuidou de Maria, né? Foi o filho que Jesus pediu que ele fosse de Maria. E aqui ele então está em Éfeso agora, cuidando daquela parcela da igreja que era uma igreja muito fiel ali. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela não queria dar vazão a essas falsas doutrinas. E aí a gente sabe que ali em Éfeso, pela história, surge um líder chamado Cerinto, né, que ele era gnóstico. E ele pregava que a pessoa tinha que ser espiritual também, mas ele era super depravado, né? Tinha uma conduta que não condizia com um líder espiritual. E ele dava muita... Não, vocês têm que conhecer, conhecimento, tudo bem, muito bem, até aí tudo bem. Só que a sua vida não seguia o seu ensinamento. Ele era super depravado, né? E aí, com a sua conduta licenciosa, ele desviou muitos cristãos que estavam indo para o caminho, que estavam se aproximando do evangelho. E que entenderam, então, não, tudo bem, vamos fazer a vontade da carne, a gente vai ser salvo mesmo, é só a gente conhecer. A gente ter conhecimento de Deus, para estudar. E não era bem assim. E aí também, na mesma época, surgem os nicolaítas. Quem aqui já ouviu falar desse termo nicolaítas? Inclusive lá em Apocalipse, João menciona esses nicolaítas, que também eram um ramo do gnosticismo, tá? E da onde eles surgiram? Eles surgiram de um tal homem chamado Nicolau, daí o nome nicolaíta, que segundo a tradição, conforme contam dois historiadores, Leon e Hipólito, ele era um dos 7 diáconos citados em Atos 6:5. Então você vai lá em Atos 6:5, você vai ver que havia aquele grupo de diáconos, e segundo eles relatam, um tal diácono Nicolau começa a espalhar, né, esse ensinamento gnóstico dentro da igreja, né? E cria uma seita, mais um ramo do gnosticismo, e arrebata irmãos na fé que estavam tentando ir para a fé. Isso é muito complicado, irmãos. Você vê, né? Desde o início, o inimigo sempre tenta ofuscar o conhecimento verdadeiro sobre Cristo.
né? Sempre aparece alguém pegando uma falsa doutrina que vai satisfazer o ego humano. Porque Jesus muitas vezes não satisfaz o nosso ego. Quando ele vira pra gente e diz assim, ó, negue-se a si mesmo, que você tem que dar prioridade ao outro, que você tem que perdoar e dar outra face, que a gente não quer fazer isso, a nossa carne não quer saber disso aí. E é difícil. Ah, perdoa. É claro que perdoar, a gente já falou sobre isso, não te obriga a andar com a pessoa que te ofendeu ou que se levantou contra você. Muitas vezes você fazer isso, andar em comunhão com quem já te traiu, é dar oportunidade para que ela faça de novo e pior. Mas perdoar é você não mais querer fazer a justiça com as próprias mãos e você deixar livre para que o teu coração esteja livre diante de Deus, sabendo que aquela pessoa vai colher o fruto daquilo que ela plantou, se ela não se arrepender, mas o teu coração não fica amargurado e revoltado mais por causa daquele pecado que ela cometeu contra você, te destruindo, né? Tudo isso Jesus ensina. E muitas vezes é difícil pra gente, porque a gente quer outra coisa. Então é mais fácil seguir outro tipo de doutrina que não nos chame tanto a responsabilidade. Que a gente não tenha que fazer o nosso querer, não é? E não se preocupe em agradar a perfeição de Deus, né? E não afetar a perfeição de Deus. Então, o que acontece? Esse nicolaíta era tanto é que ele era dos diáconos, que João vai falar que eles saíram de nós, ou seja, daqueles que se diziam cristãos. Ele vai mencionar isso, a gente vai ver aqui na epístola que ele fala, saíram de nós, do nosso meio. Perdão, caiu uma caneta aqui. Saíram do nosso meio, né? E o que ele fazia? O que os nicolaítas faziam? O que eles ensinavam? Que eles podiam comer comidas oferecidas a ídolos, que não tinha problema. Eles praticavam atos sexuais imorais, e tudo bem, não tem problema, é a carne é assim mesmo, e Deus perdoa. A carne não vai se converter nunca. Bom, aí a gente vai ver a epístola de João toda voltada para mostrar que Jesus ensinou justamente o oposto de tudo isso que era dito pelos gnósticos. A única coisa boa deles é que é conhecimento, realmente, conhecimento é tudo. Só que conhecereis a verdade vos libertará, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer conhecimento que foi deteriorado por desejos egoístas, egocêntricos, maldosos e que destroem o próximo, né? Então, a verdade, qual é a verdade? Se a verdade vai destruir a perfeição de Deus na sua vida, vai destruir o teu próximo, é aquilo que foi dito aqui, vai fazer a desgraça de alguém para você obter privilégio, então que verdade é essa? Né? Essa verdade, ela não é a verdade que liberta, é uma verdade maligna. Então, a verdade que liberta, ela sempre vai promover a paz, vai promover a pureza, vai promover o bem comum, né? Como Cristo pregou. Aí a gente vai ver aqui como se divide agora, né? Que a gente vai começar a analisar aí e vendo, já entendendo esse pano de fundo dos gnósticos que estavam atacando aí, né? Tentando desunir o grupo de cristãos da igreja primitiva. E em Éfeso eles não conseguiram se criar, né? Vamos ver aqui como se divide a epístola de 1 João. Então, primeiro, ela foi escrita, né? A gente vai ver no capítulo 1. Foi escrita para confirmar a fé cristã, tá? Que já tinha sido aceita. Estava escrevendo para aqueles que já criam e queriam ter a confirmação da sua fé. Então, a igreja, escrita à igreja. Depois, em 1 João ainda, o que é feito aqui? O que é o objetivo? É combater os falsos ensinamentos. Mostrar que Cristo veio em carne, que Cristo ressuscitou, que Ele é a cabeça da igreja. Depois, ainda em 1 João, fala que Jesus é a luz. Luz é a claridade, né? Não anda em trevas. Então, é a verdade na luz. E a gente vai ver isso nos capítulos. Depois, o que ainda fala? Que ele é o conhecimento, né? A luz é o conhecimento, mas que luz é essa? Vamos ver que gnose, né? Que conhecimento é esse que a gente tem que prezar? Então, depois vem também
no capítulo 2 da epístola, que é necessário estar na luz e que a gente peca, mas a gente tem um advogado. E não porque a gente tem um advogado que a gente vai continuar pecando. Vai e não peques mais. A gente vai ver isso durante a epístola. Depois, que Jesus é justiça, a gente vai ver, e amor. E a justiça e o amor não andam juntos, porque senão amor sem justiça não é amor, que vai prejudicar alguém. E justiça sem amor também não, porque se vai pender para vingança. Então, João 3, primeira epístola de João 3, aí, Jesus, né, e justiça e amor. É uma coisa ligada à outra. Depois também ela vai tratar no capítulo 5, né, que a gente tem que provar os espíritos, cuidado com os falsos profetas, analisar, fazer igual os cristãos de Bereias e de Éfeso também. Aqui, que é o público primeiro para quem ele, onde João estava, né, para quem ele estava escrevendo, na igreja primitiva. E depois, capítulo 5, que em Jesus nós temos a vida eterna, ele fala de eternidade. Então, plano, se você quer anotar aí o plano da epístola de 1 João. Então a gente vai começar hoje, passo por passo. Capítulo 1, introdução, encarnação de Jesus. Aí a gente chega lá naquele, do gnosticismo. Para os gnósticos, Jesus era um fantasma. Ele veio, se a carne é ruim, então Jesus não veio em carne. Jesus tinha um corpo espiritual e não carnal, porque senão ele seria ruim, porque a carne é ruim. Exatamente. É um corpo fantasmagórico, para o pessoal entender melhor. Outro tipo de corpo que não era essa carne nossa. E que não. Aí a gente vai pensar o seguinte: então, como assim? Se Jesus não tinha um corpo de carne, como é que diz que ele seria crucificado e morreria? Então ele não morreu. Então, peraí, se ele não morreu, ele não ressuscitou. Então se começa a contrariar vários ensinamentos básicos do próprio Cristo, que ele falou que ele seria entregue aos malfeitores, que ele morreria, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E outra coisa, quando ele ressuscitou, o que ele falou? Bota a tua mão aqui, né, na minha ferida. Ele estava num corpo ressuscitado, mas que ainda estava naquele corpo também que ele viveu aqui. São coisas de Deus. Então, ele morreu, ele foi ferido, ele sentiu dor. Ele não era um fantasma que não sentia dor, que não foi ferido. Então, já começa a complicar o negócio, né? Porque dizia que não, Jesus não veio em carne. E aí a gente vai entender porque que João começa assim, a sua primeira epístola, que é muito parecida com o primeiro capítulo do evangelho dele. Quando ele, né, escreve no evangelho. Aqui você vai ver vários pontos que ele torna a repetir. Daí, essa epístola ter a sua autoria atribuída ao evangelista João, ao discípulo João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Primeiro capítulo da epístola de João, versículo 1. E que temos visto com os nossos próprios olhos. Sabe o que João está dizendo? Olha só, eu tenho propriedade para falar sobre ele. Eu o vi com os meus próprios olhos. Passaram-se os anos, mas eu convivi com ele, eu sei, ele tinha autoridade. A credencial dele não era somente, é porque eu estudei, é porque eu sou um historiador, um investigador. Ele andou com Cristo pelo menos 3 anos de sua vida. E ele acompanhou seus milagres, seu sofrimento, e muito de perto, porque ele era um dos 3 mais chegados, que estavam ali quase em todas as oportunidades. Ele acompanhou a sua crucificação, a sua ressurreição. Então, o que eu vi com os meus próprios olhos. Aqueles líderes que estavam espalhando heresias, eles não tinham convivido com Jesus por 3 anos. Não, porque Jesus era um fantasma. Peraí, quem teve com ele fui eu. Quem reclinou a cabeça no seu ombro fui eu. Então, eu vi com os meus olhos. E eu, sim, tenho autoridade de ensinar quem é desde o princípio, quem é ele. Olha aí, a gente vê claramente, as nossas mãos, vocês estão lendo aí, olha, como é a continuação, e as nossas mãos a pau, param. Tu vai apalpar um fantasma, um espírito? Difícil, né? Ele tinha um corpo físico. E quem que ele está falando? Com respeito ao verbo da vida. E a gente já sabe que o verbo que ele fala no evangelho, o verbo é quem? Que habitou entre nós? Jesus, o Filho de Deus.
E a vida se manifestou, e nós temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. Quem é isso tudo aí? A vida eterna, aquele que se manifestou, aquele que veio em carne, aquele que ele apalpou? Jesus, o qual estava com o Pai. Quem estava com o Pai desde o início, desde o princípio, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós? Jesus, né? E nos foi manifestado, ou seja, ele apareceu, ele viveu aqui conosco, ele se manifestou para nós. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos. Ele sempre fala, João era muito humilde, né? Ele sempre fala, vos escrevemos, ele nunca fala eu escrevo, né? Ele pode até falar, mas aqui você vê, logo na introdução, o que ele diz? Nós, né? Nós, ou seja, eu estou escrevendo, mas ele está falando também em nome de todos aqueles outros que também com ele, né, conviveram, os discípulos, né? Nós escrevemos para vós outros, para que a vossa alegria seja completa. Então a introdução, o capítulo 1 fala da encarnação de Jesus. Primeira doutrina falsa que ele quer jogar por terra, que ele joga por terra: Jesus não encarnou, Jesus era um fantasma. Ponto. Nós o apalpamos, ele veio em carne, ele se manifestou, eu vi, né? Então essa é a primeira, de 1 ao 4 a gente tem a primeira parte da epístola, 1 ao 4, encarnação de Jesus. 2, e aí a segunda parte aqui da epístola que a gente pode aqui dividir é João, do capítulo 1, aí vem a partir do versículo 5 em diante, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz. Então essa segunda parte ele fala que Deus é luz. E a condição para que andemos com ele é que nós estejamos na luz e em comunhão. É o que ele vai enfatizar nessa segunda parte aqui do capítulo 1, tá? Como assim? Deus, luz é o que, gente? Claridade. Tudo que é feito em oculto, tudo que é feito às escondidas, muito às escondidas, né? Tem alguma coisa que a pessoa está querendo ocultar, é porque não está muito certo. Não estou dizendo que há coisas que você tem que guardar, segredos, tudo bem, em determinado momento. Mas se a pessoa vive num, né? Sempre, coisas ocultas, que a gente está buscando a Deus ocultamente, não se pode revelar, eu sou um líder que eu não posso revelar para as pessoas, como, não, isso é meu com Deus, eu não posso revelar porque é oculto, então eu tenho que liderar as pessoas, manipulá-las, mas eu é que vou até Deus, você não, você fica aqui porque é oculto, né? Antigamente as missas eram rezadas em latim para que as pessoas me entendessem. Gente, Jesus veio para clarear, botar tudo as caras para todo mundo, para todos. O evangelho não é para alguns e vai ser oculto para outros. É claro que existe uma graduação, né? Jesus não chegou e revelou tudo de uma vez, ele foi clareando aos poucos, mas ele veio para trazer elucidação, para clarear para todos. Alguns estão preparados para ouvir em determinado momento algo, naquele momento outros não estão, mas Jesus também quer clarear para eles, ele quer ensiná-los. É para todos. A salvação é para todos, é luz, Jesus é luz. Tudo que anda muito na escondido é porque está ocultando alguma coisa de errado. Então, aquele que está em Cristo está no conhecimento, está na luz, está na claridade, não vive, eu tenho uma face aqui, depois eu tenho outra face em outro lugar. Não, eu sou aquilo que eu sou, né? Eu sou aquilo que eu sou e eu ando na luz. Eu tenho muita coisa para esconder. Só não, claro, não vou sair falando para todo mundo os meus problemas, mas eu não tenho nada de ficar colocando debaixo do tapete com medo de ser descoberto. E Jesus é a mesma coisa. Jesus quer que a gente ande na luz, que a gente o conheça, que a gente clareie as pessoas sobre ele, que a gente ande, né, no conhecimento da verdade de Deus, né? Então aqui, o que ele fala, né? Ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciando é esta: que nele não há treva nenhuma. Quando você vir alguém dizendo que vida espiritual, né, que está tratando de vida espiritual, mas que tem algumas coisas obscuras, estranhas, maldosas, que tem que ficar escondendo do povo, que está mexendo com coisa ruim,
Não pode ser Deus, gente, tá bem claro. Sabe? Aí as pessoas, não, eu tô bem, eu tô seguindo espiritualmente bem. Ah, tá, mas o que eu sigo não pode, tudo na escuridão. Peraí, o que foi associado à escuridão? Deus ou maligno? Então quem que a gente vai servir? Em Deus não há trevas, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com muita coisa que a gente vê, que a gente quer lidar. Você viu que tem trevas, que tem coisa maligna, que tem coisa estranha. Deus não está aí. E se Deus não está, você também não pode estar, querida, né? Vamos pensar a respeito disso? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz com Ele, como Ele está na luz, mantemos a comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui está falando de comunhão, né? Aquela palavra koinonia no grego, koinonia. Essa comunhão, né? É uma comunhão espiritual mesmo, de você estar ali, sentir a dor do teu irmão. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu tenho Deus, se eu estou vendo alguém sofrer e eu estou sendo indiferente, ainda que eu não concorde com aquela pessoa em tudo, não seja meu melhor amigo, mas caramba, como uma pessoa pode dizer que é de Deus e ela vê o outro passando necessidade e ainda ri? Ela vê o outro sentindo dor e não lhe toca para ajudar, pelo menos se não pode fazer algo para ajudar que não atrapalhe, mas que faça o que está ao seu alcance. Que não chora com aquele que chora, que não se alegra com aquele que se alegra, que se entristece com quem está sendo abençoado. Comunhão entre o irmão. Quando eu tenho comunhão, eu me alegro com a bênção do meu irmão. Eu me entristeço quando ele está passando tribulação e sendo injustiçado. E mesmo quando ele estiver errado, eu não vou ficar, né? Poxa, se ele acontecer alguma coisa, tá bem feito, eu falei, bem feito que ele der com os burros na água. Isso não vai me fazer feliz, embora, né? Eu vi que ele está errado, eu tentei alertar, mas mesmo quando eu vi que ele está sendo punido pela sua própria escolha, né? Por Deus, que Deus castiga. Quem se castiga é o homem, quando escolhe errado, ele vai colher o plantio daquele que plantou. Eu não vou me sentir feliz com isso. Ainda mais se aquela pessoa também professar a Cristo, professor, né? Ah, eu vou fazer festa, tá vendo? Eu falei que fulano, se deu mal, vou fazer uma festa, vou soltar fogos. Peraí, tem alguma coisa errada. Então é isso que ele quis dizer, né? Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a gente sempre tem que ter o mesmo sentimento que Cristo, andar na comunhão com Deus. E se eu ando em comunhão com Deus, eu vou andar em comunhão com meu irmão, né? Alguns a gente não consegue andar junto, porque eles querem andar por outro, né? Mas tudo bem, se eu tiver pelo menos uma comunhão espiritual, que eu ore por ele, que eu ampare no momento que ele precise de uma oração, que ele precise de alguma ajuda, isso já é muito bom, né? Já é um princípio muito bom, e quanto mais a gente puder, melhor. Se dissermos, aí a gente entra aqui mais uma doutrina agnóstica que cai por terra. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não tem problema não, eu não tenho pecado porque a carne é má, então a culpa não é minha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? Então, eu não pequei nunca. Nós somos pecadores. Só que é diferente, nós não vivemos mais no prazer de estar em pecado. Quando a gente erra, a gente se entristece, porque o Espírito Santo logo nos mostra: peraí, você fez alguma coisa que não deveria ter feito, você falou alguma coisa que magoou, você tomou uma atitude que prejudicou. Logo o Espírito de Deus vai nos tocar, né? Mas olha só, ainda que nós pequemos por um erro de percurso e não por prazer em pecar, né? Fiquei com raiva, falei alguma coisa que não devia, eu tive vontade de matar alguém de tanta raiva, mas claro que eu não fiz isso, né? Eu levei isso para Deus, aí eu dominei a minha carne e não, Senhor, é contigo, né? Eu entrego ele em tuas mãos para que tu trate ele, né? A gente peca por erro por uma falha aí de percurso, mas olha que
a coisa maravilhosa que aquele sacrifício, aquela morte, aquela ressurreição e aquele sangue purificado trouxe por nós, né? De Jesus que foi justo, nunca pecou. Ele morreu no meu lugar, então ele é meu advogado e ele me purifica de toda a injustiça. Ele me perdoa, desde que eu queira me corrigir, né? Claro que a gente tem que querer. Isso é óbvio. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então esse é o primeiro capítulo da Epístola de João. A gente vai estar analisando capítulo por capítulo, tá? E no segundo, ele começa a falar sobre andar na luz, né? Como Jesus andou. Ele continua falando sobre isso. Também no segundo capítulo ele fala de Jesus como a propiciação pelos nossos pecados, sacrifício perfeito, que não precisa mais ser feito outros, e pelo mundo inteiro, se o mundo quiser, se aqueles que quiserem, né? E ele fala também, continua falando, né, sobre uma coisa muito interessante, que a gente vai falar na próxima semana. Uma palavra-chave dessa epístola, tem algumas palavras que são assim bem importantes e que se repetem, que é o permanecer, tá? Anote aí, Epístola de João, permanecer. Não adianta você conhecer a Cristo, não adianta você, né, querer a verdade, não adianta você se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, se você não permanecer nisso, né? Se hoje você tá, amanhã você não tá mais, hoje você pensa assim, depois não pensa mais aquilo, depois você quer outra coisa, uma hora você quer Cristo, outra hora você quer fazer os teus próprios planos. Permanecer, uma hora você quer andar na verdade de Cristo, outra hora você quer andar em outra coisa. Não. Então você vai ver aqui João destacando isso, e a gente vai ver os permaneceres da Epístola de João, né? E ele já cita essa palavra. Aquele que diz que anda nele, que está com ele, né, deve fazer o quê? Permanecer nele. Hoje Jesus é minha salvação, amanhã minha salvação é outra coisa. Não, eu permaneço em Jesus e andar como ele andou. E é sobre isso que João vai frisar aqui. Todos os outros capítulos, a gente terminou um, a gente vai começar, já começou o 2, né, que é uma confirmação daquilo que ele fala no 1, né, uma continuação, né, e aí a partir do 2, 7, na semana que vem, a gente vai falar sobre esses permaneceres, as condições para permanecer nele como cristão, amém? E ele fala para um público diverso aqui, é para todos, é para os cristãos, é para os jovens, é para os velhos, idosos, né, que ninguém é velho em Cristo, é para os novatos na fé, é para os que já conhecem a Cristo desde bebê, é para aqueles que estão há 40 anos conhecendo Cristo, é para aquele que tem 80, é para aquele que tem 18, é para aquele que acabou de se converter, é aquele que já está há anos convertido, amém? Ele vai falar para todos como permanecer nem Jesus, tá? Então na semana que vem a gente continua falando sobre a epístola de 1 João. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Marcelo, que vai trazer uma palavra abençoada pra gente.